Atenção ao top de 5 segundos. Está formada a partir de agora a rede da informação para todo o Brasil. No ar. Tele Brasil Notícias. Olá, está começando o Tele Brasil Notícias dessa semana. Hoje, um programa que inicia-se falando dos 70 anos da TV no Brasil. Exatamente nessa data de hoje, sexta-feira, dia 18 de setembro, só que no ano de 1950, um marco na história da comunicação do Brasil foi a inauguração da primeira estação de televisão da América Latina e a quarta do mundo, atrás somente dos Estados Unidos, Inglaterra e também da França. O jornalista e empresário paraibano Assis Chateaubriand importou equipamentos para essa transmissão inédita e adicionava mais uma empresa ao seu grupo de empresas que já existiam, os Diários Associados. A primeira emissora do país foi a TV Tupi, tradicional Rede Tupi de televisão. A cerimônia nesta data de hoje completa 70 anos, exatamente. Teve muita força de vontade no seu início, lá em 1950, e aprendizado. Problemas técnicos de câmeras na hora H aconteceram. A bênção de um padre foi também algo presente. Poucos aparelhos disponíveis para a formação dos telespectadores naquele momento, e atrás, na própria TV Tupi, muito nervosismo tomou conta do estúdio da Tupi, que era ali no alto do Sumaré, zona oeste de São Paulo, onde ainda até hoje existe este prédio. Mas no fim de tudo, deu tudo certo e a TV finalmente foi inaugurada no Brasil. Sim, a TV Tupi. E ela começou a escrever a sua história e escreveu até os anos de 1980, onde houve ali o encerramento de suas atividades, mas na mesma época da inauguração surgiram outras emissoras e muitas ainda estão ativas até o dia de hoje. Mas um resumo da história da televisão nesses 70 anos, ela além de escrever a sua própria história, até os nossos dias, ela apresenta muitos fatos, shows e tecnologia que são a oferta hoje presente no mercado televisivo. O Tele Brasil Notícias, através de sua TV de transmissão, vem tornar público o parabéns a esses 70 anos da televisão. E com essa homenagem de hoje, começamos o Tele Brasil Notícias desta semana, com notícias especiais falando do consumidor, falando também do Bolsa Família e muitas outras informações de utilidade e praticidade para o seu dia a dia. Mas vamos começar chamando as nossas principais manchetes. Congresso aprova aumento de penas para quem maltratar cães e gatos. Aula pelo rádio e doações de celulares e computadores garante o ensino à distância. Conflito entre vizinhos aumentam durante a pandemia. Setembro Amarelo, é hora de falar sobre prevenção de suicídio. Jair Bolsonaro garante Bolsa Família até 2022. Essas e outras manchetes em 1 minuto.
você que curte decoração, o Opalião Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Opalião Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalião.com.br. Rua Oiapoque 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229 1186. Tele Brasil Notícias. Muito bem, começando então o Tele Brasil Notícias de hoje. Você viu aí as informações de Opalião Artesanato, que aliás atende você também pelo e-mail, que é opalião@terra.com.br, e também o seu pedido através da internet pelo telefone 11 95265 8255. Tem também o 56 e o 58. Lembrando que estão ali no Brás, na rua Oiapoque 89, há mais de 55 anos. E lá você tem o atendimento diferenciado por gente que realmente entende daquilo que você necessita. Mas conheça amplamente a loja, que tem mais de 2.000 produtos diferenciados para o seu atendimento. Começamos então o Tele Brasil Notícias de hoje, falando sobre os nossos direitos. Sim, os direitos do consumidor. Você é um consumidor, né? Olha, eu quero lembrar você que exatamente há 30 anos era criado o Código de Defesa do Consumidor. E trocas de mercadorias, comércios digitais e inclusive a consolidação de um sistema nacional de informação são algumas das conquistas nesses 30 anos de existência então do Código de Defesa de nós, meros consumidores, né? Mas observe bem na reportagem a seguir apresentada aqui pelo Tele Brasil Notícias. Já são 3 décadas de avanços na proteção dos direitos do consumidor, período em que o brasileiro vem aprendendo a correr atrás dos seus direitos. Vemos isso na prática do dia a dia, né, em que os fornecedores procuram cada vez mais melhorar a qualidade da informação e que o consumidor entende que ele tem direitos e busca a concretização desses direitos, promovendo um ambiente muito mais harmônico nessas relações de consumo. Entre os avanços está a plataforma oficial do governo federal, consumidor.gov.br, criada para facilitar a conciliação e a mediação de conflitos nas relações de consumo, sem que as partes precisem ingressar com ações junto ao Poder Judiciário. Quem já usou o serviço, recomenda. Eu indico uma política pública que funciona e que vale a pena ir lá para tentar solucionar um conflito de consumo. A plataforma consumidor.gov.br foi lançada em 2014 e conta hoje com 2.200.000 consumidores cadastrados e 870 empresas participantes. Nesses 6 anos, já recebeu mais de 3 milhões de reclamações, com um índice de resolução em torno de 80%. Você pode fazer da sua própria casa, tem um espaço inclusive para anexar documentos, e aí você pode ter a oportunidade de resolver a sua demanda sem sair de casa, sem custos e num período de tempo que jamais seria possível se tivéssemos que acionar o Poder Judiciário. Tele Brasil Notícias. O nosso segundo assunto do Tele Brasil Notícias de hoje tem a ver com o Congresso, que aprovou o projeto que aumenta a pena para quem maltratar cães e gatos. Exatamente. O Congresso aprovou o projeto que vem justamente criar esse mecanismo em que a pessoa é penalizada muito mais do que o tradicional. Sim, maltratou cães e gatos, agora a lei vai começar a cobrar da pessoa. Para começar a valer, essa novidade simplesmente depende da sanção do presidente Jair Bolsonaro. Vamos observar. O projeto já tinha passado pela Câmara dos Deputados e ontem foi aprovado também em sessão remota no Senado Federal. Ele prevê o aumento da pena para quem maltratar, mutilar ou ferir cães e gatos. A pena passa a ser de 2 a 5 anos de reclusão, multa e proibição da guarda do animal. Atualmente, a pena é de 3 meses a 1 ano e multa. De acordo com o relator da matéria no Senado, Fabiano Contarato, somente no estado de São Paulo, de janeiro a julho desse ano, os casos de abusos contra animais subiram mais de 80%.
Tele Brasil Notícias. No Tele Brasil Notícias, a sua participação também é importante e nós agradecemos desde já a sua audiência. Você participa de algumas formas diferenciadas hoje do Tele Brasil Notícias, com a sua sugestão através do seguinte e-mail, telebrasilnoticias@gmail.com, ou mesmo através do Facebook, que é Tele Brasil Notícias também, ou assistindo e dando a sua opinião nos nossos vídeos, onde nós temos no YouTube, Tele Brasil Notícias, para você também, com as informações aqui que são apresentadas em nosso telejornal. Vamos falar agora do mês de setembro. No mês de setembro vivemos aí o Setembro Amarelo. E é justamente um assunto que está tomando conta hoje da mídia, que é a questão de suicídios. Porque justamente no Setembro Amarelo chegou o momento de se falar da prevenção justamente do suicídio. E no Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, que foi a semana passada, especialistas estão alertando para a importância de falar desse tema e romper os tabus que às vezes envolvem os acontecimentos e este assunto. Vamos conferir. Os instantes que a gente passa assim que recebe a notícia nos causa assim uma sensação de perda total do mundo, do controle da vida, da falta de chão que na hora você tem. Essas são palavras de uma mãe valente. Apesar da dor, Cris fala sobre o suicídio do filho com o objetivo de salvar vidas. Ela pede que as pessoas fiquem atentas às mudanças de comportamento de amigos e familiares. Às vezes as coisas passam assim despercebidas, né? O filho está se isolando demais num quarto, não quer falar, está muito irritado, tem comportamentos que são diferentes, era de um jeito, passa a ser de outro. E às vezes no dia a dia as mães não percebem. São registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos no Brasil. No mundo, são mais de 1 milhão. Uma pessoa morre por suicídio a cada 40 segundos. Os dados são da Organização Mundial da Saúde. Uma realidade que registra cada vez mais casos, principalmente entre os jovens. Cerca de 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a depressão, seguida do transtorno bipolar e abuso de substâncias. Hoje, 10 de setembro, é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. A campanha Setembro Amarelo faz um alerta. É preciso agir. Tentativa de suicídio é uma emergência médica, como é um infarto, como é uma fratura, como é quando produtos caem sobre seus olhos e você precisa urgentemente chegar até o médico. E por ser uma emergência médica, a gente tem que chamar imediatamente o SAMU. Além de procurar ajuda de especialistas, falar sobre o assunto é uma forma eficaz de prevenção. Falar, portanto, sobre o suicídio, sobre todas essas questões que envolvem, é o que vai fazer com que essas pessoas possam desistir dessa ideia. Tele Brasil Notícias. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Tele Brasil Notícias. Muito bem, você viu aí na sequência as informações de O Palhão Artesanato. Eu estou sempre repetindo, porque é importante que você que às vezes está fora de São Paulo, em outros estados, ou até mesmo em outro país aí, e quer adquirir o produto, ele tem o seguinte e-mail para que você faça seu pedido: opalhão@terra.com.br. E para você também que busca ter aí, através do WhatsApp, os produtos em sua loja, em sua casa, enfim, o número do telefone é o seguinte: 11 952 65 8255 56 e também o 58. O Palhão Artesanato são mais de 55 anos ali no Brás, sempre aberto para bem atender. Vamos falar agora de um outro assunto, que é a questão do ensino à distância, né? É uma coisa bem complicada de se falar hoje, né? Porque vivemos aí um momento de pandemia, as escolas paradas,
Mas o que tem feito hoje algumas instituições do governo e também a própria população? Aulas pelo rádio. Doações de celulares e computadores estão garantindo esse ensino à distância. Sim, aulas através do rádio, justamente onde as pessoas estão tendo aí o apoio de pessoas que doam celulares, computadores, tem sido uma grande força de ajuda ao estudante. Agora, diante da pandemia, precisou-se encontrar soluções para que o ensino à distância fique acessível também. Então, foi usado esses mecanismos. Esse projeto também está sendo feito, ele possibilita crédito para famílias de baixa renda, para que venham comprar seus computadores. E olha só, a reportagem sobre a educação da pandemia, inclusive é um vídeo produzido do programa Inclusão, que você vai observar agora com essas orientações. Então preste atenção. Você acha que as rádios transmitem apenas música e informação? Pois é, tem lugares no Brasil que as rádios dão até aula. Em alguns estados, como no Ceará, as aulas foram administradas pela Paz FM, uma rádio comunitária de Mulungu. E atenção, meus caros amigos, está começando agora mais uma radioaula, na disciplina agora de língua inglesa. Quero desejar aí uma excelente tarde, para todos os nossos alunos que fazem o acompanhamento da nossa aula, aqui pela Rádio Paz FM. Durante o processo das aulas remotas, em virtude da pandemia, observamos que muitos alunos não tinham sequer um aparelho celular para acompanhar as aulas remotas. Eu costumo falar do caso do Maranhão, em que 60% dos alunos estão regularmente na rede estadual acessando a plataforma de ensino deles. É um dos estados mais pobres da União. E isso, por um lado, é um copo meio cheio, 60% lá, mas é um copo também meio vazio, por isso que eles também adotaram rádio e televisão. Outras iniciativas procuram ajudar alunos carentes, principalmente os que não têm computador em casa. A Ação Solidária das Escolas Católicas do Distrito Federal, junto com a ANEC, Associação Nacional das Escolas Católicas, desenvolve uma campanha de arrecadação de computadores, tablets e celular para os estudantes de família de baixa renda. Tem como objetivo a inclusão digital dos alunos da rede pública. Então, as doações elas acontecem em alguns pontos aqui no Distrito Federal. Nosso colégio aqui é um ponto de arrecadação, está aberto não somente para a nossa comunidade educativa, mas para toda a comunidade brasiliense que queira fazer a doação de um equipamento que esteja em boas condições de uso, para que um aluno tenha acesso à inclusão digital. O senador Confúcio Moura apresentou um projeto que prevê um crédito especial para financiar a compra de computadores para as famílias carentes. A proposta é considerada pelo parlamentar extremamente interessante, pois ela vem de encontro a um drama real dos alunos que não estão conseguindo acompanhar as aulas à distância por falta de recursos para a compra de um computador. O Ministério da Economia criar um volume de recursos, um crédito especial para financiar para as famílias pobres, longo prazo e juros zero, uma carência longa, os equipamentos tecnológicos necessários para o aluno acompanhar. Grande parte dos alunos estão a ver navios. Tele Brasil Notícias. Muito bem, agora aqui no Tele Brasil Notícias, vamos falar do quê? De vizinhos, Saiba que conflitos entre vizinhos estão aumentando durante a pandemia. É verdade. A pandemia, inclusive, tem deixado ânimos exaltados e tudo isso tem levado os conflitos entre vizinhos que estão aumentando constantemente. Vamos aqui apresentar o caso de Minas Gerais, onde o crescimento foi nada menos do que 25%. Veja por que, nessa reportagem da Rede Minas, isso está acontecendo.
Nas redes sociais, os conflitos de vizinhos viraram motivo de piadas, mas nem todos levam com humor. Angelita está distante do vizinho de cima por diferenças sonoras. Me parece que ele nunca morou em apartamento. Ele mudou para cá agora, morava em casa. Então, tem que haver um controle do que fazer para não perturbar o outro. Cida está cumprindo o aviso prévio. Síndica profissional vai deixar o condomínio onde trabalha desde maio de 2018. Com a pandemia e o peso que o isolamento traz, precisou administrar muitos conflitos entre moradores. Nós vimos melhor para a empresa o desligamento do que insistirmos numa sequência de risco. O relato de Cida revela que a convivência em condomínios vive dias de turbulência, cheios de regras para utilizar espaços comuns. Como estes, os moradores estão cada vez mais distantes nesta pandemia. Cenário comprovado em pesquisa. Um levantamento do mercado imobiliário de Minas Gerais revela um aumento de 25% nas brigas entre vizinhos nesta quarentena. Os espaços comuns dos condomínios, como as áreas de lazer, as salas de ginástica, estão muitas vezes com formas restritas de uso, ou às vezes até impedidas do uso. Isso acaba trazendo mais e mais estresse para o usuário, para o morador. Então, ele acaba jogando todo esse estresse dentro do que está mais próximo. Tele Brasil Notícias. 11 de setembro foi o dia do Cerrado. E, falar em Cerrado, falamos do bioma que sofre com o desmatamento e agora até mesmo com a parte dos incêndios, né? O Cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul e só fica atrás, inclusive, da Amazônia, ocupando aí o 22º ou 22% do território brasileiro e está em 14 estados, inclusive também no Distrito Federal. E no dia 11 de setembro foi comemorado o Dia do Cerrado. A proteção é um dos grandes desafios e o envolvimento das reservas particulares tem papel fundamental nesse processo que envolve o Cerrado. Sobre a reportagem, o Instituto Chico Mendes de Conservação, inclusive, disse que tem incentivado os processos de criação de reservas particulares no país e que até o fim deste ano ele pretende criar outros 50 reservas somente no Cerrado. Vamos observar. O Cerrado é conhecido pela biodiversidade, abriga mais de 11 mil espécies de plantas nativas e uma enorme variedade de animais. Também tem grande importância social. Populações inteiras sobrevivem dos seus recursos naturais, como indígenas, quilombolas e ribeirinhos. O Cerrado está presente em 14 estados e no Distrito Federal. Na região se formam grandes bacias hidrográficas: Paraná-Paraguai, Tocantins-Araguaia, São Francisco e Parnaíba. No entanto, é o bioma com o menor percentual de áreas sob proteção integral. Apenas 8% do território está legalmente amparado por unidades de conservação. Além da proteção federal, a lei também prevê outras formas de preservação, que são as reservas particulares do patrimônio nacional, as RPPNs. São mais de 1.000 em todo o país e somam quase 510 mil hectares, segundo o Instituto Chico Mendes. Nelas não são permitidas atividades econômicas, com exceção de pesquisa e turismo. O proprietário da reserva tem algumas vantagens, como a isenção do Imposto Territorial Rural, o ITR. O Instituto Cerrados entende que deveriam existir muitos outros incentivos para aquele proprietário que destina uma área como reserva particular. Isso a gente acha que é super importante de existir pelo fato de que essa reserva está provendo benefícios para toda a coletividade. A ONG Instituto Cerrados trabalha para a criação dessas reservas particulares. O projeto começou em 2011. De lá para cá, 13 novas áreas foram definidas. Agora, o Cerrado conta com um total de 251 RPPNs. Uma delas é a Reserva Bacupari, em Cavalcante, Goiás. O território tem cerca de 36 hectares, equivalente a 36 campos de futebol. Tem que cuidar de suas divisas, cuidar de suas cercas, combater incêndio, cuidar dos animais da ave e fauna. Daqui a 16 anos os cientistas nos mostram que nós não vamos ter qualidade ambiental. Tem que agir rápido e a RPPN é uma saída.
Tele Brasil Notícias. Bem, agora falamos com você que gosta de ler aquele bom livro, né? Machado de Assis, ou mesmo outros tipos de publicações, né? Tem gente que gosta de revista de quadrinhos, né? Até gosta de ler aí aqueles folhetins e outras informações mais, né? Mas o retrato da leitura no Brasil em 4 anos perdeu-se 4,7 milhões de leitores. Acredite se quiser. Você acha isso possível? É o que aponta a pesquisa Retrato da Leitura, divulgada, inclusive, durante a semana. O levantamento feito pelo IBOP, e inclusive também coordenado pelo Instituto ProLivro, em parceria com o Itaú Cultural, considera leitor quem, em 3 meses, leu um livro, mesmo que não tenha lido o livro todo. E outra questão, essa mesma pesquisa traz uma notícia que enche o país de muita esperança. Cerca de 8 mil pessoas que foram entrevistadas em mais de 200 municípios dos 26 estados e do Distrito Federal, o que elas estão fazendo? Estão voltando à leitura. Mas vamos observar essas informações. Cleide não tinha o hábito de ler. Viúva há 9 meses, encontrou nos livros uma forma de lidar com o luto, quando entrou para um clube de leitura. Além de se distrair, você está também tendo conhecimento, né? Ajudando o nosso cérebro, que nós, com a nossa idade, já temos que cuidar disso, né? Mas Cleide é um ponto fora da curva. A 5ª pesquisa Retratos da Leitura no Brasil aponta que a frequência de leitura de livros por interesse próprio diminui conforme a idade aumenta. E quem compra mais livro não é a população mais rica. Dos 44 milhões de compradores, 27 milhões estão nas classes de renda C, D e E. A média de leitura de uma obra inteira nos últimos 3 meses é de 1 livro, e a falta de tempo aparece como a principal razão para se ler pouco. Ainda assim, 82% afirmam que gostariam de ter lido mais. Se o tempo que sobrou, que já era pouco, né, eu estou usando para ficar nas redes sociais, ficar no Facebook, esse tempo está sendo roubado do tempo do livro, né? Então, aproveitar, né, sei lá, eu acho que esse novo hábito, esse novo interesse das pessoas e aproveitar desse jeito interessante, né? E sem dúvida uma troca como essa, né, estimulada por clubes de leitura presenciais ou não. Um desses clubes é o Leitura 6.0, que conecta leitores de 60 anos ou mais para falarem sobre os livros que leram. Quando elas falam de um livro, de uma leitura feita, de um cenário, de uma determinada situação, um enredo, uma personagem, na verdade as pessoas estão falando da própria vida, né? A partir do olhar de outro personagem, muitas vezes conta situações que se passaram com ela própria, né? Enquanto as histórias esperam esse encontro com o leitor, uma das esperanças para que os livros deixem as estantes vem do único grupo que teve aumento no número de leitores, formado por crianças de 5 a 10 anos de idade. São elas virando a página. Tele Brasil Notícias. Você que está aí na sua casa, você que trabalha remotamente, você que tem aí o sistema de teleconsultas e de videoaula. A pandemia está impulsionando o uso da internet em todo o mundo. E nada diferente aqui no Brasil, essa é a realidade. O setor de telecomunicações trabalha para acompanhar esta evolução em geral. E o governo federal, inclusive, se prepara para receber a tecnologia 5G, 100 vezes mais rápidas do que a 4G que temos hoje. Vamos observar essas informações através desta matéria. O Brasil é hoje o 5º maior mercado de telecomunicações do mundo. No ano passado, o setor, que representou 3,6% do PIB, movimentou 230 bilhões de reais. São as nossas infraestruturas de telecomunicações que estão também sendo o pilar principal para o nosso trabalho remoto. Durante a pandemia, a importância da conectividade ficou ainda mais evidente. Com as opções de teletrabalho, como eu estou fazendo agora, por exemplo, videoaulas, aumento do comércio eletrônico e até a possibilidade de fazer consultas médicas à distância. E o país tem investido na transformação digital.
Além da criação de um ministério específico para o setor, o das comunicações, o governo federal publicou o decreto que regulamenta a lei de antenas, que destrava a construção de infraestrutura de telecomunicações no Brasil e liberou a portaria que permite a aquisição de recursos e investimentos para projetos de infraestrutura. O desafio agora é o leilão do 5G, que tem ganhado atenção especial. Estamos cientes do grande volume de investimentos que será necessário para esse setor e entendemos que nós aqui no Ministério temos um papel importante a desempenhar para que esse processo possa ocorrer com bastante segurança jurídica. A conexão do Brasil com o futuro foi tema de um debate virtual. O vice-presidente Hamilton Mourão lembrou a importância dos investimentos em telecomunicações e destacou o papel do governo nesse processo de adequação às novas tecnologias. O Brasil não pode perder o bonde da história e deixar de embarcar nessa tecnologia junto com o resto do mundo. Perder essa janela de oportunidade significará décadas de atraso e prejuízo para a nossa sociedade. É importante que continuemos a avançar na produção das soluções para que assim que essas infraestruturas de IoT, de 5G, à medida que elas sejam construídas, haja o que trafegar por ela, levando riqueza, gerando conhecimento, melhorando a qualidade de vida do povo brasileiro. Tele Brasil Notícias. E agora, no Tele Brasil Notícias, chegou o momento jurídico. No momento jurídico de hoje, vamos falar da notificação prévia, que é obrigatória para que haja a validade de uma ação de despejo imotivada. Exatamente, apesar de não haver previsão legal expressa, a notificação prévia ao locatário sobre o encerramento do contrato de locação por denúncia vazia ou imotivada é elemento obrigatório para a validade de posterior ação de despejo. A única exceção, a necessidade desta notificação, inclusive premonitória, é o ajuizamento da ação de despejo nos 30 dias subsequentes ao término do prazo do contrato de locação do imóvel. Nós vamos ver com maiores detalhes como isso funciona. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a notificação prévia é obrigatória para a validade da ação de despejo sem justificativa. De acordo com a terceira turma do STJ, apesar de não haver previsão legal expressa, a notificação prévia ao locatário do imóvel sobre o fim do contrato de locação por denúncia sem motivo é fator obrigatório para a validade da ação de despejo. A única exceção é o ajuizamento da ação de despejo 30 dias depois do término do prazo do contrato de locação. Com esse entendimento, os ministros mantiveram o acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que extinguiu uma ação de despejo. No processo, a proprietária afirmou que não tinha mais interesse no aluguel e, como o locatário não queria desocupar o imóvel, ela pedia que ele fosse condenado a sair. O juiz decretou a rescisão do contrato e deu 30 dias para a desocupação voluntária do imóvel. Mas o Tribunal de Justiça Mineiro extinguiu a ação por falta de notificação do locatário. Em recurso ao STJ, a locadora alegou que a notificação prévia seria substituída pela citação do réu na ação judicial. A relatora, ministra Nancy Andrighi, explicou que a jurisprudência do STJ sobre essa questão já aponta, ainda que de forma indireta, para o caráter indispensável da notificação premonitória ao locatário. Ainda de acordo com a ministra, a moderna doutrina do direito civil tem considerado a existência de um princípio do aviso prévio a uma sanção baseado na boa-fé objetiva, no contraditório e na ideia de vedação da surpresa. A terceira turma seguiu o voto da relatora e negou o recurso da proprietária do imóvel. Tele Brasil Notícias. Bolsa Família. Você recebe o Bolsa Família? É importante que você tenha ciência de não importa a notícia que aconteça. Presidente Jair Bolsonaro garante Bolsa Família, inclusive que ela será mantida até 2022. Repetindo. Presidente Jair Bolsonaro garante que Bolsa Família será mantida até 2022.
Ele, inclusive, mostrou que congelar a aposentadoria, cortar auxílio para idosos e pobres com deficiência é um desvaneio de alguém que está desconectado com a realidade em que o país vive. Então, vamos ver aí, nas próprias palavras dele, sobre este assunto. Surpreendido por manchetes em todos os jornais, né? O Globo: por Renda Brasil, o governo quer congelar aposentadorias. A Economia propõe congelar a aposentadoria para criar Renda Brasil. Estado de São Paulo. Folha de São Paulo, essa é a mais terrível, né? O governo quer cortar 10 bilhões em auxílio para idosos e pobres com deficiência. O Correio Brasiliense: em prol do Renda Brasil, o governo estuda suspender reajuste dos aposentados. Eu já disse há poucas semanas que jamais vou tirar dinheiro dos pobres para dar para os paupérrimos. Quem porventura vier propor para mim uma medida como essa, eu só posso dar um cartão vermelho para essa pessoa. É gente que não tem o mínimo de coração, não tem o mínimo de entendimento como vivem os aposentados do Brasil. Então, dizer a todos vocês, né, de onde veio? Pode ser que alguém da equipe econômica tenha falado sobre esse assunto, pode ser. Mas por parte do governo, jamais vamos congelar salário de aposentados, bem como jamais vamos fazer com que o auxílio para idosos e pobres com deficiência seja reduzido para qualquer coisa que seja. E última coisa, para encerrar: até 2022, no meu governo, está proibido falar a palavra Renda Brasil. Vamos continuar com Bolsa Família e ponto final. Um abraço a todos e bom dia. Tele Brasil Notícias. Agora chegou a hora de falarmos sobre vendas. Porque aqui no Tele Brasil Notícias você sabe que você, como empresário, também pode participar conosco, mostrando a sua empresa, inclusive mostrando também os produtos e também aquelas informações promocionais, tá? Nós estamos abrindo esse espaço aqui também para você aí em todo o Brasil fazer aí a sua divulgação do seu produto. Você entra em contato diretamente aqui com o Tele Brasil Notícias através de nosso e-mail, que é telebrasilnoticias@gmail.com. E nós estaremos providenciando aqui, diante da própria apresentação do Tele Brasil Notícias, o seu merchandising, a sua participação. Vamos falar agora então de vendas pela internet, que devem respeitar o direito do consumidor. Exatamente. O Código de Defesa do Consumidor, como falamos no início do jornal, completou 30 anos e muita coisa tem mudado ao longo dessas décadas. Mas agora vivemos aí um momento de pandemia. Por exemplo, as vendas pela internet estão aumentando. E aí? Vamos observar. Com a pandemia da Covid-19, o aumento do comércio eletrônico chegou a 70%, segundo dados da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. A Raquel passou a comprar praticamente só pela internet. Para mim é mais confortável, mais seguro, principalmente em tempos de pandemia, e é algo que eu vou, de certa forma, prolongar por mais um tempo até as coisas voltarem ao novo normal. O comércio eletrônico no país faturou 56% a mais nos 8 primeiros meses em comparação com o mesmo período do ano passado. Com maior número de vendas, aumentou também o número de reclamações. Segundo o Sistema Nacional de Informação de Defesa do Consumidor, foi registrado um aumento de quase 100% das queixas de consumo na internet no primeiro semestre do ano. As principais reclamações são sobre demora para entrega de produtos, além de cobranças abusivas. Eu não estou presente ou com o produto em mãos para saber suas reais dimensões. Eu pura e simplesmente vejo uma foto, um vídeo e a descrição das suas dimensões e características, o que pode me induzir a erro. O Código de Defesa do Consumidor vai justamente me proteger, fazer com que eu tenha direitos equivalentes e que eu possa me arrepender em 7 dias a partir do recebimento desse produto. A Secretaria Nacional do Consumidor passou a obrigar que as plataformas de comércio eletrônico identifiquem os dados dos vendedores. De modo que o consumidor tenha de antemão, antes da realização da compra, acesso aí às informações sobre com quem ele estaria comprando, quem é o responsável pela oferta, e assim termos mecanismos mais eficazes para
a prevenção de ofertas, práticas e outras condutas abusivas aí que possam configurar violação às normas do Código de Defesa do Consumidor. Caso o consumidor se sinta lesado, pode buscar seus direitos no PROCON mais próximo ou utilizar a plataforma consumidor.gov.br. Tele Brasil Notícias. Muito bem, vamos falar agora com você que tem aí o seu perfil nas redes sociais. Número de perfis com legenda e áudio descritivo vem aumentando. Exatamente. Nas redes sociais, o número de perfis com legenda e áudio descrição cresceu bastante. Esta é uma das maneiras que as pessoas e empresas encontraram para deixar a internet cada vez mais inclusivas. Vamos observar. Curtir fotos, compartilhar conteúdos e acessar um vasto universo de informações. Essas ações são corriqueiras no dia a dia dos bilhões de usuários das redes sociais. Mas ainda precisamos falar sobre acessibilidade digital, um esforço que precisa ser conjunto. Plataformas como o Instagram, por exemplo, já trabalham com ferramentas acessíveis. É o caso do texto alternativo automático, que faz a descrição em áudio das imagens postadas para os seguidores com deficiência visual que utilizam leitores de tela. Esse detalhamento também pode ser feito por todos os usuários da rede e é aí que entra o trabalho dos influenciadores digitais e dos produtores de conteúdo a favor da inclusão. O perfil da Isa Meirelles no Instagram, por exemplo, tem mais de 20 mil seguidores e é totalmente adaptado. Hoje eu estou usando um batom preto acinzentado, estou usando uma jaqueta preta com cores em neon, rosa e verde. Nosso maior desafio daqui para frente é trazer esse tema de forma que seja trabalhado como prioridade dentro das empresas e também entendido pelos criadores de conteúdo. E aí também eu faço o meu apelo para grandes criadores de conteúdo que acabam sendo grandes difusores, né, desse tema nas redes sociais. A legenda é um outro recurso que também pode ser utilizado para auxiliar não só pessoas com deficiências auditivas e neurológicas, mas também aquelas com qualquer tipo de limitação. A influencer Fernanda Carvalho, que tem um perfil sobre viagens, percebeu a importância da técnica. Eu estava amamentando e eu não conseguia ouvir os stories das pessoas com volume alto, às vezes com zero volume. Então eu, por iniciativa minha mesmo, decidi que os meus stories eu passaria a colocar legenda. E isso eu acho que foi muito importante, porque começou a ajudar não só as pessoas que estavam na mesma situação que eu, mas algo muito maior que partiu por uma espécie de inclusão digital, né? É tão importante cada pessoa fazer a sua primeira ação, porque a gente consegue formar um mundo mais inclusivo através de simples ações, como postar conteúdo nas redes sociais também. Tele Brasil Notícias. Fique conosco, já já vem aí Esporte Tele Brasil no ar para você aí, trazendo notícias do Santos, do São Paulo, do PSG e também mais ainda, falando aí de outros assuntos do esporte para você. Tele Brasil no esporte. O aumento expressivo das vaquinhas virtuais, que é uma das principais marcas agora do ano de 2020. E tem tido um aumento bastante expressivo dessas chamadas vaquinhas virtuais. São financiamentos coletivos que contam com a internet para justamente atrair e espalhar solidariedade sem sair-se de casa. Vamos observar. Comprar equipamentos de proteção individual para hospitais filantrópicos de todo o país. Esta é a meta da campanha Salvando Vidas, uma vaquinha virtual que começou no início da pandemia e já arrecadou mais de 70 milhões de reais. Está focado nas maiores necessidades dos hospitais que atendem a maior parte do público. Os hospitais filantrópicos tipicamente são responsáveis pelo atendimento ao SUS. A ação teve o apoio da Benfeitoria, uma plataforma que desenvolve projetos de financiamento coletivo. De janeiro a agosto, a empresa desenvolveu mais de 4 mil campanhas desse tipo, um aumento de mais de 500% na comparação com o mesmo período do ano passado. O valor arrecadado nos 8 primeiros meses do ano triplicou e atingiu cerca de 27 milhões de reais. O que a gente viu claramente também é um aumento de perfil de projetos ligados à saúde, ligados a questões emergenciais,
Acho que a gente está passando por um momento na história de uma grande transferência de renda e riqueza necessária para o combate ao Covid. E as plataformas de financiamento coletivo acho que ajudam muito nesse sentido. Algumas campanhas de financiamento online buscam incentivar pesquisas na área da saúde. É o caso desta aqui, que pretende arrecadar R$100 mil para prevenção e combate ao câncer de cabeça e pescoço. Esse tumor é o segundo que mais atinge os homens brasileiros. Fica atrás apenas do câncer de próstata. Ao mesmo tempo que nós estamos conscientizando as pessoas através das nossas redes sociais sobre os fatores de riscos, a gente também está arrecadando fundos. Tele Brasil Notícias. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Começando o Tele Brasil Esporte no ar, falamos do Santos Futebol Clube. Exatamente, com vários jovens, Santos divulga nova lista de inscritos para a Libertadores. Notícias do mundo esportivo. E com a presença, como você vê aí na foto, de vários atletas oriundos da categoria de base, o Santos divulgou a nova lista dos inscritos para a retomada da Copa Libertadores, que voltou a ser disputada na última terça-feira, após mais de 6 meses de paralisação, em razão, inclusive, da pandemia do Covid-19. Entre as principais novidades do listão estão o zagueiro Alex Wagner e o meio-campista Ivonei Anderson, Ceará, e Lucas Lourenço, e os atacantes Marcos Leonardo e Lucas Braga, este que voltou do empréstimo recentemente do Inter de Limeira e tem sido titular com o técnico Cuca. Tele Brasil no esporte. Continue no Tele Brasil Notícias, porque já já vem aí Polícia em Ação. Muito bem, a nossa segunda notícia hoje do Tele Brasil Esporte no ar fala do São Paulo Futebol Clube. Notícias do mundo esportivo. Exatamente, a sequência de jogos do São Paulo nas próximas semanas será uma verdadeira prova de fogo para o time. Após o empate no clássico contra o Santos no último sábado, dia 12, o time de Fernando Diniz agora se prepara para um dos momentos mais desafiadores, inclusive na temporada até esse momento aqui. Por quê? Nós estamos gravando hoje na quarta, né? Na quinta-feira, vai ter aí no dia 17, o São Paulo inicia o agendamento de 4 compromissos até o final de setembro. 3 pela Libertadores contra o River Plate no dia 17 e 30 e LDU, dia 22. E 1 pelo Campeonato Brasileiro contra o líder internacional no dia 26. Dos 4 jogos, somente 1 acontecerá em casa. Tele Brasil no esporte. E vamos agora passando então para o nosso quadro de esportes internacional. Exatamente. PSG anuncia apoio total a Neymar em caso de racismo. Notícias do mundo esportivo. O Paris Saint-Germain divulgou no início da tarde da segunda-feira, dia 14, essa informação. Um comunicado dando total apoio a Neymar, inclusive que acusou o zagueiro Álvaro Gonzalez de racismo durante a partida contra o Olympique de Marseille, nesse domingo, dia 13, válido pela terceira rodada do campeonato francês. Na nota, o clube francês afirmou o seguinte, que não há lugar para o racismo na sociedade, no futebol ou nas vidas, e apela a todos para que se manifestem contra as suas manifestações de racismo em todo o mundo. Veja o que aconteceu na partida de futebol que levou a esse pronunciamento do PSG, anunciando total apoio ao jogador Neymar.
Neymar disse que foi alvo de uma ofensa racista durante a derrota do PSG por 1-0 para o Olympique de Marselha. A ofensa teria partido do zagueiro espanhol Álvaro González. Revoltado, o atacante brasileiro acertou González na nuca e acabou expulso junto com outros 4 jogadores dos 2 times que se envolveram numa briga no final da partida. Após o jogo, Neymar afirmou que o zagueiro do Olympique deveria assumir a responsabilidade pelo que disse em campo. Já González rebateu negando a acusação, dizendo que não há espaço para o racismo no esporte. O caso está sendo investigado pela Liga Francesa de Futebol. Se a ofensa for confirmada, González pode pegar até 10 jogos de suspensão. Tele Brasil no esporte. E vamos agora à nossa última notícia de esporte para você, falando aí de quem? Justamente do Cristiano Ronaldo. Notícias do mundo esportivo. No primeiro amistoso do Pirlo, Juventus goleia Novara com gol de Cristiano Ronaldo. Isso aconteceu mesmo. No primeiro amistoso sob o comando de Andrea Pirlo, a Juventus não fez feio diante do novo treinador e derrotou Novara da 3ª divisão italiana por 5-0. O brasileiro Douglas Costa deu uma assistência e o astro Cristiano Ronaldo deixou dele para a partida disputada no CT do clube. Em Turim, Cristiano Ronaldo, aliás, abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo e fez uma bela finalização no canto direito do goleiro. Os outros 4 gols da partida saíram na etapa final. Hansen recebeu passe de Douglas Costa para elevação dentro da área e ampliou aos 11 minutos e a festa foi total ali. E com esta última informação do esporte internacional, vamos ficando por aqui com o Tele Brasil Esporte no ar, que volta a semana que vem. Até lá! Tele Brasil no esporte. Tele Brasil Notícias. Muito bem, começando o nosso quadro Polícia em Ação de hoje, o primeiro assunto tem a ver com uma coisa que, infelizmente, está sendo crescente aqui em São Paulo e outras regiões. Policiais militares resgatam criança em estado de abandono no Brás. Justamente nesse último domingo, dia 13, agora de setembro, policiais do 13º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana resgataram uma criança de aproximadamente 1 ano aqui na região do Brás, em São Paulo. Exatamente, ali perto de onde tem o Largo da Concórdia. O pequeno foi encontrado sujo, sozinho e com fome. A ação dirigente dos soldados PM Jalel e Nicolas foram solicitadas pelo dono de um estabelecimento comercial desta região do Brás, que encontrou esta criança abandonada junto com uma mochila que continha garrafas de cerveja e roupas com urina. Veja o absurdo. Sensibilizado com a situação, você vê aí na foto, o soldado PM Jalel manteve a criança o tempo todo em seus braços. Os policiais cuidaram da higiene do pequeno e ainda providenciaram ali o alimento à criança. Ocorrência essa que foi registrada pelo 8º Distrito Policial. O bebê ficou sob os cuidados da assistência social da região da Moca. Parabéns a esses policiais pela ação rápida e preventiva. E vamos agora ao nosso segundo caso do Polícia em Ação de hoje. E tem a ver aí com presos. Foram presos 5 suspeitos de corrupção, justamente em projetos sociais no Rio de Janeiro, por enquanto. Exatamente, essa notícia é da semana passada, mas olha, numa semana marcada por operações de combate à corrupção no Rio de Janeiro, a Operação Catarata prendeu 5 pessoas suspeitas de corrupção em projetos sociais da Prefeitura da capital e do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Inclusive, vamos aí apresentar as informações sobre os envolvidos. Sobre a reportagem, a ex-deputada Cristiane Brasil disse em nota que a denúncia não tem fundamento
e que a operação é uma tentativa de perseguição política. Já o secretário de Educação, Pedro Fernandes, informou que ficou indignado com a prisão e que nunca foi ouvido na investigação. O governo do estado do Rio afirmou o seguinte, também em nota, que a investigação começou na controladoria do estado e que os fatos se referem a administrações passadas. Segundo a Prefeitura do Rio, a ex-deputada Cristiane Brasil nunca participou desta atual. Todos os outros citados negam qualquer irregularidade neste fato. Vamos observar esta informação. Um dos alvos é o secretário estadual de Educação, Pedro Fernandes, mas como apresentou um atestado que comprova estar com a Covid-19, ele ficará em prisão domiciliar. O secretário é acusado de chefiar um esquema de corrupção em contratos de assistência social entre 2013 e 2018, quando ainda não ocupava o atual cargo. As fraudes envolveriam a Fundação Leão 13, que é vinculada ao governo do estado e presta assistência à população de baixa renda. Segundo as investigações, o grupo fraudava licitações e cobrava uma propina que variava de 5% a 25% do valor do contrato. São projetos sociais que custaram 117 milhões de reais aos cofres públicos, segundo o Ministério Público. O núcleo privado da organização criminosa tinha total ingerência com a anuência do núcleo político nos processos licitatórios. Então era tudo um jogo de cartas marcadas do início ao fim. Outro alvo de prisão foi a ex-deputada federal Cristiane Brasil, filha do também ex-deputado Roberto Jefferson. Ela é suspeita de fraudes na gestão de 2 secretarias municipais do Rio, envelhecimento saudável e proteção à pessoa com deficiência. Se instalou no município do Rio e se instalou na Fundação Leão 13 uma verdadeira máfia. Máfia fraudadora de projetos sociais, assistenciais. Cristiane Brasil é a terceira política com intenção de disputar a Prefeitura do Rio a ser alvo de uma operação policial só esta semana. Além dela, houve ações contra o atual prefeito Marcelo Crivella e o ex-prefeito Eduardo Paes. Já o governador do estado, Wilson Witzel, está afastado do cargo por denúncias de corrupção e enfrenta um processo de impeachment. E vamos agora ao nosso caso seguinte do Polícia em Ação. Mais uma vez, policiais salvam bebê encontrado em caixa de sapato. Foi no sábado, dia 12 agora de setembro, os policiais militares do 37º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana salvaram um bebê ainda preso ao cordão umbilical. Exatamente, cordão umbilical. Encontrado em uma caixa de sapato no Capão Redondo, aqui, bairro aqui, de São Paulo, ali perto de Santo Amaro, para frente um pouquinho de Santo Amaro. Ele estava em um escadão da Travessa Passadeira, exatamente. Os policiais rapidamente conduziram o pequeno para o pronto-socorro do Campo Limpo. A ocorrência está em andamento pelo 47º Distrito de Polícia. Tivemos aí um feriado aí, na semana passada, né? Exatamente. Balanço da Operação Independência do Brasil 2020. É importante sabermos que durante a semana do feriadão, a Polícia Militar desenvolveu de 4 a 7 de setembro a Operação Independência do Brasil 2020 em todo o estado de São Paulo. Inclusive nas áreas litorâneas, urbanas e rodovias, com o apoio da aviação policial. E o nosso Polícia em Ação de hoje vai ficando por aqui, voltando na próxima semana. Continue conosco. Esse foi o Tele Brasil Notícias de hoje, que apresentamos informações úteis e acontecimentos da atualidade para você. Queremos agradecer sempre a sua audiência, a sua participação, e informando que estaremos de volta na próxima semana com mais novas notícias aí para você, porém,
ressaltamos que temos 2 edições, acontecendo na sexta-feira, às 11 horas da manhã, e também na terça-feira, às 5 horas da tarde. Você pode acompanhar através da TV Cinec. E como sempre, cuide-se, use a máscara, mantenha distanciamento, utilize o álcool gel e olha, fé em Deus e, como diz um ditado, vida para frente. Até lá!